Aqui, se pudermos esclarecer esta questão da dualidade, nós temos como nos aproximar daquilo que a palavra samadhi representa. Aqui a pergunta é: o que é o samadhi? Essa é uma palavra que aponta para algo inalcançável pelo pensamento, indescritível pela mente. Isso porque a mente, como nós conhecemos, ela tem suas raízes. Esta árvore chamada mente, ela tem suas raízes no passado. E essas raízes, elas são os pensamentos. São diversas raízes presentes naquilo que conhecemos por mente. É a presença do pensamento. Essa coleção de lembranças, de memórias, de recordações. Então, essas raízes, ou esta base de raiz, é a presença do pensamento. Uma raiz no solo, no chão, na terra do passado. Uma aproximação da vida é uma aproximação da verdade. Nós não temos esta aproximação da vida. Isso porque aquilo que chamamos de vida é o olhar para esse instante, tendo como óculos que nos permite ver a presença do pensamento. Esse óculos nos dá uma visão da vida a partir do colorido, da cor, da forma que ele tem. Você vê o mundo a partir desta forma, desta coloração, deste óculos. Essa é a nossa relação com a vida. Portanto, não há uma relação real com a vida. É a relação tendo por princípio esta separação daquele que vê aquilo que está sendo visto. Esta separação é o que norteia nossa condição psíquica de existência da pessoa. Esta é a vida na ignorância. Esta é a vida da ilusão. A vida da autoimagem. O pensamento construiu sobre você uma ideia. O que o pensamento construiu sobre você, que é essa ideia, é a imagem, a autoimagem que você tem sobre você. Você é esta autoimagem. Não há como separar você, a autoimagem, e a presença destas raízes, ou desta base de raiz, que é a presença do pensamento, nesta árvore que é a mente. Portanto, a mente, você, a autoimagem, é a pessoa. Isso está separado da vida. Uma separação imaginária, criada pelo pensamento.
sendo sustentada por um elemento que se vê como o pensador presente, como o experimentador presente, como o observador presente. O observador separado daquilo que ele observa. O pensador separado dos pensamentos que tem. E o experimentador separado das experiências. Essa é a vida da pessoa. Essa é a vida do eu. Esta condição de vida é a condição de vida na ignorância. Na ilusão da separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro. Então você é a autoimagem. Você e a autoimagem é a continuidade de uma identidade separada, nesse sentido de separação que o pensamento estabeleceu. Porque não existe tal entidade. Não existe tal vida. É a vida em abstração. E, no entanto, paradoxalmente, esta vida é muito verdadeira. A verdade da pessoa é algo que está presente. Nós temos visto, estamos vendo o que ocorre no mundo, o que ocorre no contexto das relações entre nós como seres humanos. Nós temos visto a violência, o ódio, a raiva, o medo, o estresse, a ansiedade, o desespero. Todo esse movimento isolacionista, egocêntrico desse sentido do eu, que é a pessoa. Portanto, estamos diante de algo muito verdadeiro. A presença do sofrimento é uma verdade para o ser humano. Nesta condição psíquica, nesta condição psicológica em que ele se encontra. Assim tem sido nossas vidas. Nós temos momentos de felicidade, mas esses momentos de felicidade, como nós chamamos, são apenas momentos de preenchimento, prazer e satisfação. Quando algo bom acontece para esse mim. Temos alguns breves momentos assim. Porque a maior parte do tempo, desse tempo, dessa assim chamada vida que nós temos, ela é permeada de desordem, de confusão, de problemas e, portanto, de sofrimento. A presença do pensamento é inquieta, é repetitiva, é tagarela, é negativa, é compulsiva. A presença do pensamento é carregada de ressentimento, de mágoa, de rancor, de frustração. Nós estamos vivendo psicologicamente como pessoas no passado. A sua cabeça gira, funciona, se move, se movimenta no passado. Ela está girando com os pensamentos em torno de ideias que são recordações, memórias, lembranças do que aconteceu. Essa cabeça em nós, esse sentido de alguém presente em nós,
é a presença da mente, se projetando para o futuro, para ser feliz amanhã, para ter paz amanhã, para ter amor amanhã, liberdade também. Nós desconhecemos a beleza do encontro com a vida livre do passado e, portanto, livre destas raízes do pensamento. Desconhecemos o contato com a vida nesse instante, livre desta qualidade de mente, que é a mente egóica. E vem você e pergunta o que é o samadhi. Não é possível uma descrição daquilo que revela a verdade. E aqui a palavra verdade no sentido desta realidade suprema, desta realidade divina. Samadhi é a revelação daquilo que é a natureza da verdade suprema, da realidade divina. Presente, inato em você. A verdade desta realidade divina é a verdade sobre você. Quando a ilusão do eu não está, quando a verdade da pessoa foi investigada, compreendida, esclarecida e terminada. Uma vez que esta pessoa é esta mente, que como uma árvore, suas raízes foram arrancadas. Quando você tira uma árvore, você não deixa a raiz, se não quer que ela volte a crescer. Mesmo que demore algum tempo, se você corta os galhos, ou mesmo o tronco, mas as raízes estão lá, novos brotos irão surgir. O fim desta condição psicológica de existência do eu, de existência do ego, de existência desta mente isolacionista, separatista, que vive na ignorância, na ilusão da separação de Deus, da separação da vida, da separação do outro. O fim desta condição é naturalmente o fim para esta vida de raiz ou de raízes no solo. Isso é o fim da árvore. Isso é o fim da mente egóica. O contato com a vida é o contato com Deus. Deus é a vida. Não o que chamamos de vida, conflituosa, aflitiva, carregada de problemas, temores, receios, frustrações, decepções, angústias, apegos, ciúmes, a ambição, a inveja, as diversas formas de sofrimento, com os breves momentos de prazer, de preenchimento também pessoal e, portanto, egocêntrico. Quando temos o fim para isso, temos algo novo presente, algo novo, indescritível, inominável.
Esta é a presença da meditação. Você, em seu estado natural, livre do passado, livre do pensamento, é a realidade da meditação. Não temos alguém na meditação, temos a realidade da meditação. Essa realidade da meditação é a natureza da verdade sobre você. Isso é indescritível, inominável. Portanto, apenas o Samadhi revela a verdade. Apenas esse natural estado de ser, livre de todos os estados conhecidos do pensamento, que estão dentro do modelo daquilo que o pensamento reconhece. A presença da verdade desse divino estado é a presença do Samadhi. Nós não podemos falar sobre isso, ou podemos tocar nisso com palavras, mas isso irá sempre se mostrar insuficiente. E, portanto, até mesmo desnecessário, porque o que de fato nós precisamos é compreender a natureza do eu, a natureza do ego, a verdade sobre esta autoimagem. É o fim da autoimagem que nos interessa. Quando temos o fim da autoimagem, temos o fim da continuidade do eu, do modelo de perpetuação e da manutenção da ignorância sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o outro, sobre a realidade divina. Isso requer a compreensão real destas raízes, ou desta base de raiz que é o pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento em você. Uma lembrança que você tem é um pensamento. Uma memória que você tem é um pensamento. É impossível pensar sem o pensamento. A presença do pensar requer a presença da memória. Requer a presença do pensamento. O problema em si não é a presença do pensar. O problema em si reside na ilusão de um pensador. A ideia de um pensador é apenas um pensamento que se separou do pensamento e criou um elemento à parte para sustentar a ilusão da continuidade de uma entidade presente no movimento do pensar. O movimento do pensar é a presença do movimento do pensamento. Mas a presença de um pensador por detrás deste movimento, isso é uma ilusão. Uma ilusão que sustenta o problema do eu, o problema do ego, o problema de uma entidade que se vê separada da vida, separada do outro, alimentando problemas, alimentando desordem, alimentando confusão. Quando você está preocupado, a ideia é esse pensador que é você, preocupado. Quando você está com medo, a ideia é que você
precisa se livrar daquele medo, como precisa se livrar daquela preocupação. É isso que alimenta o problema para o pensador. A ideia de alguém que se vê separado daquela situação, daquele quadro, daquela experiência. Se ela é desagradável, nós chamamos de problema, queremos nos livrar. Se ela não é desagradável, nós nos apegamos a ela. Agarramos essa experiência para esse experimentador. Isso mantém a continuidade de uma ilusória identidade, querendo alcançar mais do prazer e se livrar da dor. É a manutenção, é a continuidade desse programa de separação, onde está presente este pensador, este experimentador, este eu. É aqui que está presente o problema. Porque não existe esta separação. Esta separação é a ilusão de uma mente para se livrar dos problemas. Isso seria a mesma ideia de uma raiz se vendo separada da própria árvore. Uma raiz não pode se ver separada da árvore. A raiz é a árvore. O tronco é a árvore. Os galhos fazem parte da árvore. Os frutos também. E as folhas também. Quando você está com raiva, quando você está com medo, quando você está triste, quando você está com algum problema, não há uma separação. Você é a tristeza, você é a raiva, você é o problema. Não existe uma separação entre a mente, você e o problema. É por isso que nós temos que aqui investigar com muita clareza, com muita precisão, esta questão do pensamento para o pensador, tomando clara ciência de que não existe tal coisa como esse pensador separado do pensamento. O pensamento é o pensador. Assim como aqueles galhos, aquele tronco, é a própria raiz daquela árvore. Uma vez claro isso, podemos nos aproximar a partir do autoconhecimento, dentro de uma visão direta de como nós funcionamos, para o fim desta continuidade de ilusória separação. Lidar com o momento presente sem se separar dele. Isso é o fim da mente. Portanto, isso é o fim da árvore, do tronco, dos galhos e da raiz. Daí a importância de compreendermos todo esse processo de continuidade do eu, de continuidade do ego, que é o que estamos com você aqui investigando nessas falas. Isso se torna possível quando você aprende o que é o pensar. A diferença entre o pensar e a continuidade deste pensador. A continuidade desse pensador é o equívoco que o pensamento está produzindo.
colocando uma entidade presente na experiência do pensamento, se vendo como um elemento separado dos pensamentos, querendo controlar, querendo se livrar, querendo fazer algo contra o pensamento quando ele é ruim, e tentando se agarrar e desfrutar dos pensamentos quando ele é bom. Essa é a continuidade do ego, é a continuidade do eu. Se aproximar desse instante e apenas olhar para estas reações que vêm do passado, que são essas lembranças, essas memórias, a expressão do pensamento, que é a expressão desta raiz, é ver com clareza a árvore, a totalidade da mente egóica, a totalidade da mente do eu. Esse ver, esse olhar, requer olhar sem o pensador, olhar sem esse experimentador, olhar sem esse observador. É isso que aqui estamos descobrindo juntos. A beleza desse encontro com o momento presente, com toda e qualquer situação surgindo. Um encontro livre do pensador é um encontro livre do pensamento. Essa é a presença do pensar. Nós não aprendemos nada sobre isso. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece, porque não sabemos pensar, não sabemos sentir, não sabemos agir sem o passado, sem o pensamento. Sem toda essa estrutura psicológica construída, estabelecida em nós pela desatenção. Portanto, esta psicológica condição de ignorância presente, isso termina quando aprendemos a verdade sobre o autoconhecimento. A verdade desse olhar para o momento presente, sem o passado. Então, nos aproximamos da meditação. E isso abre esta porta para a visão da realidade de Deus, para a visão da realidade da vida, sem o eu, sem o ego, sem esta mente egóica. Uma mente livre do passado é uma mente livre destas raízes. É uma mente livre do padrão do pensamento, desta qualidade de pensamento psicológico que estamos vivendo. Você nasceu para realizar nesta vida esta ciência de Deus, para viver em seu estado natural. Esse estado natural é a presença do Samadhi. Samadhi não é um transe, não é algo que se obtém a partir de uma técnica ou prática de meditação. Samadhi é algo indescritível que está presente quando o ego não está, quando o sentido do eu não está presente. A beleza da vida é a verdade do amor. É a visão da realidade nesta felicidade de ser, que é você em sua natureza divina, que a meditação verdadeira, que a meditação real, que a real meditação revela. Há uma diferença entre a real meditação, que é no viver
momento a momento, de uma forma prática, está presente para toda e qualquer técnica ou prática de meditação, como as pessoas conhecem aí fora. O encontro com a verdade da meditação requer o descarte desta psicológica condição do ego, de todos esses estados conflituosos, problemáticos e de sofrimento dentro desta mente egóica. Quando temos o fim do passado, a morte para esta psicológica condição de separação, de ego-identidade, temos a presença da revelação do Samadhi, a presença da revelação desta mente livre do eu. A vida em bem-aventurança, em felicidade, em amor, em liberdade, é a presença de Deus. É aquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está. É isso que estamos aqui com você, nesses encontros, trabalhando. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos aprofundando isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok, valeu pelo encontro e até a próxima. Discernir a diferença entre a qualidade de pensamento objetivo e prático para essa qualidade de pensamento que dá formação a essa autoimagem, a esta pessoa que se entristece, fica com raiva, fica magoada, ofendida, se sente rejeitada. Tudo isso faz parte desta autoimagem